graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar em nossos corações. Amém? Mais uma semana se inicia, mais um dia que nós estamos juntos em oração, em coração, em sentimentos, para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para adorar ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Que as músicas que vamos cantar, que a mensagem que será pregada, possa falar ao seu coração. E que no final desse culto, a sua resposta, como eu sempre digo, a sua resposta seja uma resposta de obediência. Hoje nós vamos cantar 2 cânticos. Um cântico que fala que nossa morada está afirmado na rocha, né? Nossa morada na rocha está firme, segura, ela ficará. E a tia Elícia também vai nos trazer a mensagem e ela vai falar também sobre família, que você possa ouvir atentamente a palavra do nosso Deus que vai ser explicada. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos ama. Muito obrigada, Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós adoramos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e adorado. Nós bendizemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é santo, justo, misericordioso, bondoso, perdoador, ó Pai. O Senhor é redentor, é salvador. Nós desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz cada dia. Nós desejamos, ó Deus, ter nossas vidas transformadas pela Tua palavra. Então, fale aos nossos corações durante esse culto, ó Deus. Abra o nosso entendimento, tira de nós todo e qualquer empecilho, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Cante junto conosco esses cânticos. Ore, nós vamos ter um momento de oração. Leia e atentamente os pedidos de oração. E que Deus abençoe a sua vida.
Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, que Deus possa nesta manhã, né, tá continuando nos abençoar, nos guardar. Nós sabemos da grandiosidade do nosso Deus em nossa vida, do cuidado dele. Nós temos recebido isso e nesta manhã nós queremos falar muito sobre isto, encerrando o mês da família, né? Passamos todo o mês, onde durante o mês temos dar ênfase ao lar, à família, famílias fortes, igreja forte, podemos orar pelas nossas famílias, que seja assim durante todo o ano, né? Que nós possamos, com tudo que aprendemos no decorrer de todo esse mês, com relação ao que a Junta de Missões nos passou, com relação a que nós podemos ver na Bíblia, nos pedidos de orações, nos estudos realizados, nós possamos perceber essa grandiosidade para a vida da nossa família e estarmos colocando assim verdadeiramente em prática, completamente na dependência do nosso Deus. Isto é maravilhoso, poder confiar no Deus que nós vamos continuar vendo hoje. Que maravilha que é poder ter esse Deus como nosso Deus, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que se faz presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, as igrejas podem ser fortes se os nossos lares for lá forte no Senhor. Então, Charles Crawford, não sei bem assim dizer esse nome, mas ele escreveu: nenhuma pessoa se atreveria a construir uma lareira com pedras sem ter pedras, nem fazer uma torta de maçãs sem maçãs. Há muitos, no entanto, que pretendem construir lares cristãos sem Cristo. Então, abrindo aí, né, a nossa mensagem nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Eu não estou com a NVI, eu estou com a outra, mas o Salmo 127, assim nos diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Nosso Deus, nessa manhã nós queremos dizer para o Senhor que é maravilhoso poder ler a Tua Palavra, poder entender através do Teu Santo Espírito, poder ser edificado nela, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de sermos chamados Teus filhos, Senhor Deus, e poder usufruir das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas em todas e qualquer situação e circunstância, Pai. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor: fale aos nossos corações por intermédio do Teu Santo Espírito, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então aí, Charles escreveu isso e nós vimos, né? Como construir, como edificar um lar cristão sem Cristo. É complicado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os seus edificadores. Salmos, no capítulo 6 de Salmo, versículo 33, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aí vamos colocar as prioridades que nós temos. Se você for colocar aí, se você for escrever, você vai colocar primeiro Deus, Elícia, depois segundo a família, terceiro vem o meu trabalho, aí quarto vem as atividades físicas, minha vida pessoal, quinto TV, aí a quinta etapa é a TV e a internet. Aí você vai parar, você colocou, escreveu isso, para pensar. Quanto tempo eu passo por dia com essas coisas? Será que eu não inverti isso aí? Será que não tá inverso isso aí que você escreveu? Será que no primeiro vem TV, a internet, a sua vida pessoal com suas atividades físicas, manter o físico, manter, né,
aí depois meu trabalho, depois família, e por último, Deus, quanto tempo eu tenho dado, eu tenho despedido em cada essas coisas? Quanto tempo eu passo por dia com todas essas coisas aí? Eu estou sendo verdadeiro naquilo que eu estou falando, né? Jeremias 29, de 11 a 13, assim nos fala a palavra de Deus. Jeremias 29, de 11 a 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos, meu irmão, dia após dia, rever nossas prioridades e colocá-las em ordem de fato. Nós somos muito bons na teoria, mas muito ruins nós somos na prática. Então aqui fala que Deus pode mudar tanta coisa que nós vemos acontecendo no seio da família, tantas coisas que nós temos orado esses dias no culto de 18 horas com a Junta de Missões Nacionais, e nós temos visto ali os pedidos que são feitos durante o tempo que estamos na sala de oração. Até eu coloco os meus pedidos lá. Nós estamos vendo as situações que as famílias têm vivido, as situações que cada um tem passado em seus lares, isso em torno do Brasil, são pedidos feitos aqui no Brasil, né? Então, ontem o pastor Fernando Brandão, ele pediu até desculpa, mas ele teve que colocar ali as situações dos nossos cultos de vigília de oração, culto de oração. Ele pediu licença e falou, eu tenho que falar, que quando nós chegamos numa igreja, se é um culto de oração, se é um culto de vigília, é o mínimo de pessoas que podemos ver em cada igreja. Mas se tiver um ensaio, se tiver um passeio, se tiver outra, quantas pessoas que não participam? Tem sido prioridade a oração para a nossa família, a busca a Deus, para a nossa família, a leitura da palavra, buscar as promessas de Deus. Mateus 7, de 24 até o 27, nos fala sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Samitipe, onde também, Samitipe, né, o pastor Samitipe lá nos Estados Unidos, ele pregou ontem também. Está passando uma conferência maravilhosa, bem boa mesmo. Na sexta-feira, ele fazendo a abertura, ele pregou sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Aí vai encerrar hoje, no domingo, hoje à noite, as pregações, essa conferência, encerrando assim um mês da família que a junta fez, né? E ele falou muito sobre essa situação de edificar a casa na areia e na rocha. Precisamos buscar a comunhão plena com Deus através da sua palavra e da oração, para ter certeza que o nosso lar, os nossos estão seguros, pois eles estão edificados, nós estamos buscando edificá-los sobre a rocha. Eu pude também ouvir essa semana um testemunho do pastor William Salgado, né? Ele é filho do pastor Exaltino Gomes, falando sobre a filha dele. Que a filha dele foi criada no evangelho, firme, junto com eles, caminhando. Aí chegou o período da faculdade e um belo dia ela chegou em casa e falou, papai, não sou mais cristão, não sou mais crente. Decidi que eu não quero mais seguir, e foi conversado muito, orientado, mas ela tomou essa decisão. Pastor William, então, disse lá naquele momento que ele esperava a filha dormir, ia até o quarto, e ele chorava e orava todos os dias sobre ela, e ele gritava em pensamento, ele não podia acordá-la, ele não queria promover isso, mas ele gritava em pensamento, clamando ao Senhor para o retorno da filha dele ao convívio com Deus, a presença de Deus. E foram várias noites e foram vários tempos clamando, e ela hoje se encontra novamente na presença do Senhor, buscando ao Senhor de verdade, retornou
aos braços do Pai, retornou ao convívio da igreja e crente fiel ao Senhor. Então ele descreveu o quanto ele teve que clamar, teve que orar, teve que estar diante de Deus, confiando nas promessas de Deus. O Salmo 128 nos fala sobre as bênçãos que recaem sobre as famílias que temem ao Senhor. O que é temer ao Senhor? O que é a gente ter esse temor ao Senhor? É ter medo dele? Não, é um amor com verdadeira reverência. Reconhecer a soberania do nosso Deus em nossas vidas. Essa semana estive pensando muito na soberania de Deus. A cada dia que eu estava indo trabalhar, cantando cânticos, Deus, somente Deus, nosso Deus é soberano, evidenciando assim a soberania de Deus, deixando claro, procurando falar isso em meu trabalho sobre a soberania de Deus. E aí eu estava também lendo, eu fui ver no site Voltemos ao Evangelho, falando sobre a doutrina da soberania de Deus. Joe Pipe ali, ele fala que ele descreve muito bem ali a soberania de Deus. Vale a pena você ir lá no texto que ele escreveu, dia 16/8/2018. Ele descreve claramente, né, a doutrina lá da soberania de Deus. E ele fala como, descrevendo ali Isaías 46:9, que Deus diz assim, ó: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu sou Deus, único, singularidade. Não existe outro Deus. E o que significa? Ele fala ali o que significa ser esse Deus no próximo versículo de Isaías 49. Versículo 10, ele fala assim, ó: desde o princípio anuncio as coisas que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele anuncia, ele fala, e o que vai acontecer nós sabemos, nós temos aprendido ano após ano, nas mensagens que nós temos ouvido, na palavra de Deus, sobre a soberania dele desde a primeira página até a última página. Ele tem propósito em todas as coisas, assim o versículo 11 fala para nós. Ele tem toda a soberania. A escolha que todos nós temos que enfrentar é a seguinte: nós vamos afastar de nossas objeções, todas as nossas objeções, e nos valer da graça de Deus em sua soberania, porque na soberania de Deus ele descreve claramente na palavra dele a graça dele, o poder dele, a justiça dele. Ou nós vamos endurecer nossa cerviz e resistir a ele, não obedecer o que está escrito, levar nossas famílias à esfera do trono de Deus, da confiança plena nesse Deus vivo e verdadeiro. Nós vemos na soberania de Deus a nossa única esperança de resposta às nossas orações, nossa única esperança de sucesso em ter um lar forte. Ah, mas lá forte, irmã, aquele lá próspero. Não, as prosperidades também advêm. Mas lá forte é aquele que resiste às tempestades. Família forte é aquela que resiste às tempestades. Aquela que não deixa de ter os problemas, conforme nós vemos na palavra de Deus. Mas que resiste às situações. Porque está em oração. Porque está firmado nas promessas do Senhor. Porque conhece as promessas do Senhor contidas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Assim nós venceremos todas e qualquer situações. Vamos insistir para uma esperança melhor ou vamos viver sem nenhuma esperança? Ou nós insistimos que nós temos uma certeza do Deus pleno, vivo e verdadeiro, cuidando de nós, a nossa família, ou vai viver sem esperança? Essa é a questão que nós precisamos ver em nossas vidas, né? Deus tem controle absoluto sobre tudo. Amós, no capítulo 3, no versículo 6, nos fala que sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Acontecerá alguma coisa de mal a alguma cidade sem que o Senhor tenha feito? Sem que o Senhor tenha domínio sobre tudo? Deuteronômio 32, 39, Deus fala bem claro: vede agora que eu
Eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Diante disso tudo, nós estamos percebendo aí, nas situações que nós temos vivenciado nesses dias, a fragilidade completa de qualquer um que diz que tem todo o poder na mão. Qualquer um ser humano que fala. E Tiago deixou isso bem claro no capítulo 4, de 13 a 15. Tiago 4, de 13 a 15, assim nos diz a palavra de Deus. Tiago no capítulo 4, versículo 15. Em lugar do que devias dizer. Vamos ver, do 13 até o 15. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. A fragilidade do ser humano está bem clara. Tudo isso nós estamos vivenciando na vida das famílias. Agora existe um Deus soberano que nós podemos estar confiando plenamente. Deus tem controle total sobre todas as coisas. Jesus, quando estava naquele barco que os discípulos estavam com tanto medo por causa da tempestade, ele simplesmente falou, calma-te. E tudo voltou ao normal. Atos 4, 27 e 28, livro de Atos, no capítulo 4. Atos 4, 27 e 28, assim nos diz a palavra de Deus. 27 e 28. Porque verdadeiramente, quanto o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Soberania de Deus nas ações humanas. Deus levou Pôncio Pilatos, levou o povo de Israel a praticar aquilo que ele tinha determinado que se fizesse com Jesus. O plano dele tinha que ser cumprido em Jesus, na salvação. Isso me faz lembrar como está você diante desse plano de Deus que foi traçado para você, para a sua vida, para as nossas vidas. Como está você diante desse plano de Deus? Onde a Bíblia é clara em enfatizar que todos nós pecamos e separados estamos da presença de Deus. E que só um ponto de reconciliação que Deus, com sua soberania, traçou lá em Gênesis, que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. E na plenitude do tempo, assim descreve Deus na palavra, que Deus ele enviou seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que no tempo exato ele mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus aqui cumpriu o plano de Deus. Ele te remiu com o sangue precioso dele. E naquela remissão você se torna filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Como está a sua fé no Filho de Deus, na soberania de Deus? Você que faz parte desta família que nesse dia está ouvindo essa mensagem, como está a sua vida pessoal com Deus? A soberania dele está descrita em todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que irão acontecer. Ele já predeterminou e ele tem consciência de tudo. A soberania dele é absoluta, ele é único. E até nas ações humanas nós vemos aí que Deus deixou acontecer tudo aquilo com o Filho dele, porque ele já tinha determinado que assim seria, para salvação, para resgate da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Ele morreu por todos, mas só aquele que crê. Deus deu presente para toda a humanidade, tanto no passado quanto no presente, no futuro, o presente da salvação. Mas esse presente você pega se você quiser.
Você recebe ele, abre e usufrui dele, se você quiser. E Deus tem soberania nisso aí também. Sabia que Deus tem soberania nisso aí também? Você só precisa crer. Ele trabalha com a sua fé. Ele trabalha com a sua fé. Jesus falou assim que em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ó a soberania dele. E eu ressuscitarei no último dia. Mas também lá em Efésios 2,8 fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Ele te deu o dom para você crer. Ele te deu a fé. Basta você querer usar dessa fé e ir até Jesus. Meio da graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, não. Não vem de vós. É dom de Deus. E não importa o que você queira fazer nesse planeta. Para receber essa graça, para receber a salvação de Deus, você não vai conseguir. Não é por obras. Para que ninguém se glorie. A glória já foi feita lá naquela cruz, quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus venceu a morte. E hoje Ele te dá direito a essa vida eterna, a eternidade. Mesmo acontecendo coisas ruins, horríveis, na vida de sua família, se você está com Deus, você está com Cristo, você está contrito, você está buscando oração, você está buscando a palavra de Deus, crendo, com o objetivo que Deus tenha transformado em bênção. Olha o que aconteceu com José. José depois pôde falar com os irmãos dele que Deus tinha propósito em tudo aquilo, que era resgate da descendência de Israel. Ele foi simplesmente em comunhão com Deus, passando por todas as situações. Ele se deixou levar por aquilo tudo e ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Efésios 1:11 nos diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, sua família depende de quê? Depende de você confiar na soberania de Deus. Como membro desse lar. Como membro dessa família. Como pessoa que Deus já salvou no meio dessa família. Ela depende da sua confiança na soberania de Deus. Nós temos a história lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 25 e 26. Nós vemos ali a Eliseu e a mulher sunamita, nesse 2 Reis, capítulo 4, né? Aí vem a mulher sunamita, que é dado um filho a ela, um milagre, a família dela. Eliseu concedeu, pediu a Deus e ela recebeu esse benefício. E de repente a criança morre, aí ela vai aonde? Buscar a solução ao problema, na soberania de Deus. E a soberania de Deus, ela conheceu através do profeta Eliseu. E ela corre até Eliseu, onde Eliseu estava. E Eliseu faz a pergunta para ela. Vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem com a sua família? É a pergunta que é feita para nós hoje, né? A sunamita então apela para a soberania de Deus através do profeta Eliseu. E ali ela recebe de volta o seu filho. Aí a pergunta que eu te faço, vai tudo bem com a sua família? A relação matrimonial, como está a relação matrimonial? Como está a educação com seus filhos? A espiritualidade no seu lar? A busca? Aqui em casa, no convívio com a Alex e a Rosângela, eu tenho o pequeno Davi aqui, que ele de manhã fala, vamos orar, vovó? Vamos orar? Vamos escutar a historinha? Vamos orar? E ele, de fato, ele se ajoelha. O irmãozinho menor dele não faz isso, não. Mas o Davi, ele tem isso com ele, desde quando o pai ficava nas situações aí pelo mundo, aprontando. Ele ainda tinha 1 ano e pouco ainda. Eu ia ler a Bíblia de manhã com o papai, ele chegava e quando eu ajoelhava no sofá, ele se ajoelhava também, ficava quietinho e ele orava pelo pai dele. Davi hoje está com já grandinho, 4 anos, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Vamos orar, vovó? E ele fica quietinho. O irmão menor dele, da mesma idade que ele tinha quando ele fazia, de 1 ano e pouco, o Jonatas não faz isso. O Jonatas fica para mas você vê um diferencial numa criança que ele pede. Vovó, vamos orar?
pela manhã, quando eu chego aqui, quando eu não estou trabalhando, eu escuto o Davi e a gente pode orar, ele escuta uma história e ele permanece em total reverência. Ele está buscando de forma inocente. É uma luzinha acesa dentro desse lar para a vida do pai dele, da mãe dele, do irmão dele. Então, vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem? Você tem buscado realmente a presença de Deus para que o seu lar possa continuar sendo lá firme, lá forte? Você pode ter uma palavra de fé como aquela sunamita teve? Vai tudo bem com a minha família. E realmente ali redundou em bênção, porque ela buscou em Deus aquilo que ela precisava. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos porque podemos viver nestes dias, Senhor Deus, essa ênfase ao mês do lar, Senhor Deus, famílias fortes, igreja forte, que realmente possamos estar contritos com o Senhor, buscando a Tua presença, Senhor Deus, para que o nosso lar seja fortalecido, Senhor Deus, na graça do Senhor, no conhecimento da Tua soberania, da Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que possamos estar com nossos lares cada dia mais edificados sobre a rocha, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, possamos confiar na Tua palavra, que se nós buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos, Senhor Deus. Se nós buscarmos o Senhor, vai nos abençoar. Abençoe sim, Senhor Deus, o lar de cada um, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas na Tua presença santa, Senhor Deus. E que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus, cada família da Tua igreja, a família do Teu servo pastor Lino, o seu ministério, Senhor Deus, os seus filhos, noras, genros, seus netos, Senhor Deus, toda a sua descendência, Senhor, continue abençoando, Senhor Deus. Que Teu servo, Senhor Deus, tem o ministério dele firmado na rocha, o ministério dele é firmado na Tua palavra, Senhor Deus. É firmado sobre a rocha que é Jesus, que o Senhor possa estar cada dia o abençoando, guardando, Senhor Deus, abençoando todos, Senhor Deus, para que a cada dia venham triunfar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe assim cada família da Tua igreja, nós clamamos a Ti e agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.